Um bom dia a todos, que Deus abençoe rica e abundantemente. Hoje é domingo, dia 28 de junho, aliás, o último domingo do mês de junho. Um mês difícil, luta por fora, temores por dentro, mas Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E se Ele nos ajudou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, Ele vai continuar certamente nos ajudando. Amém? Eu quero citar aqui, antes de abrirmos a palavra de Deus, os aniversariantes da semana, hoje, dia 28, Lindalva do Santo Souza, saudades de você, parabéns. Luciano Félix, diácono, dia 29 de junho, amanhã, segunda-feira. E Márcio Antônio Salvo, também no dia 29. Que Deus abençoe. Estamos orando para que a graça de Deus e a prosperidade de Deus esteja sobre todos vocês. No próximo domingo, já é julho, dia 5 de julho. Estaremos aqui na casa de Deus, nesse lugar abençoado por Deus. Aniversário de 11 anos desta casa de oração. Estaremos aqui juntos, celebrando a ceia do Senhor, expressando nosso louvor, nossa gratidão e ações de graças ao nosso Deus. Todos vocês que podem, que querem, que desejam, estão convidados, né? Mais informações vocês já receberam e estarão recebendo através dos nossos canais digitais. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero, nesta manhã, abrir a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12, eu quero ler a partir do verso 9, que diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha, e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, disse Jesus. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença. O Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como o próprio Senhor Jesus declarou que Ele era maior do que o profeta Jonas. Que Ele era maior do que o rei Salomão. Que Ele era maior do que o próprio templo de Deus. E é verdade, Senhor. Então, que esta grandeza, que esta soberania, que esta manifestação de graça, de poder, esteja sobre a Tua palavra neste momento, para que possamos ser
alcançados por ela e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. O tema para esta manhã é estenda a mão. Estenda a mão. Estender a mão é um verbo que possui alguns significados. Podemos estender a mão para saudar alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém. Podemos estender a mão até mesmo para fazer o bem, como também para fazer o mal. Mas também a prática de estender a mão pode significar uma atitude de ser beneficiado por algo ou alguém. Beneficiado por algo importante, significativo, saudável e bom. Se analisarmos as Escrituras Sagradas, e principalmente os Evangelhos, vamos verificar um grande número de vidas necessitadas, doentes, vivendo em conflitos, em dificuldades, desprovidas de vida, desprovidas de paz, deficientes, paralíticas, pessoas assim, neste estado, em situações como essa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, nessa narrativa, como nós conhecemos, a cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, lá em Jerusalém, fica claro como é que eram as pessoas na época de Jesus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Agora, veja o que acontecia ao redor deste tanque, que em aramaico era chamado de Betesda. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Este era o cenário. Este era o cenário da época em que Jesus peregrinava pela terra da Palestina. Nos nossos dias, como nos tempos bíblicos, há muitos paralíticos e vidas com anomalias que o impedem de viver uma vida tranquila, dentro da normalidade, uma vida harmoniosa, e eu diria até mesmo dentro dos padrões espirituais de Deus. Há pessoas, e nós conhecemos muitas delas, nós como pastores, pessoas como o homem de Gadara, aquele sujeito endemoniado, que vivia inquieto e agitado de um lado ao outro, procurando paz. Pessoas que tentam tudo o que podem, gastam todas as suas economias e energias para alcançar uma bênção maior. Como a mulher que sofria durante 12 longos anos de uma hemorragia. E diz o texto sagrado que ao invés de melhorar, ela piorou, ou ela piorava. Estou falando de pessoas que não conseguem alcançar a sua bênção, a sua conquista e realizar os teus sonhos,
Pessoas como o cego de nascença, cuja história foi descrita no Evangelho de João, lá no capítulo 9, sem nenhuma expectativa, perspectiva, sem nenhuma probabilidade de um futuro diferente. Pessoas como o filho de um pai aflito e desesperado, que tinha um espírito que o impedia de falar e ouvir. Pessoas que não conseguem ouvir as verdades e as promessas de Deus. Pessoas que não conseguem falar, profetizar a sua palavra. Pessoas que são dominadas por influências que mais prejudicam a vida do que favorecem a vida. Pessoas que não conseguem reter a semente, que é a palavra de Deus. Permitem que a palavra de Deus seja roubada, furtada, subtraída do seu coração, para que, ouvindo, não creiam e sejam abençoados, sejam salvos por aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Infelizmente, como na época de Jesus, como no tempo em que nós estamos vivendo, pessoas que não conseguem vencer e superar seus desafios, suas crises, seus complexos, seus traumas, suas dificuldades. Pessoas que não conseguem construir algo sólido, relevante, significativo e permanente. Na verdade, estão construindo seus projetos, sonhos, sua vida espiritual e ministerial na areia. E a gente nota, de uma maneira muito clara, nos nossos tempos, pessoas que não encontram razão e significado para viver, pessoas que não encontram razão e significado para sorrir, pessoas que, infelizmente, não conseguem ser felizes. Há pessoas que não conseguem viver uma vida livre das preocupações, dos temores, da insegurança, das tensões. Há pessoas, queridos, que não conseguem, por incrível que pareça, extrair, este é o termo, extrair os benefícios da palavra de Deus, os benefícios das promessas de Deus. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Esta mulher não conseguia, diz o texto, se endireitar. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. Porque na sinagoga as mulheres, quando frequentavam a sinagoga, elas ficavam nos últimos lugares. Elas não tinham os mesmos direitos e privilégios que os homens tinham, os homens judeus. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Olha que lindo, queridos. Então lhe pôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Esse é o nosso Deus, queridos.
você, nesta manhã, possa estender a sua mão para aquele que pode fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Eu me lembro do episódio que aconteceu com o profeta Eliseu e os discípulos dos profetas. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, certa ocasião: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos até o Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir então. Então um deles, dos discípulos, perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu Eliseu, o profeta. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu Senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo flutuar o ferro do machado. Ele disse: olha o que o profeta Eliseu disse para esse discípulo: pegue-o. O homem esticou, o homem estendeu o braço e o pegou. Às vezes, querido, esse machado aqui representa um instrumento de trabalho. Muito embora era emprestado, mas era uma ferramenta muito importante naquela época. E cara, nem todos tinham condições financeiras de obter, de comprar, de adquirir um machado. Tanto é que o discípulo não teve recurso para comprar o seu, teve que emprestá-lo. Às vezes, certas situações, querido, escapam das nossas mãos. A saúde, o trabalho, relacionamento, aqueles momentos de harmonia. Mas nesta manhã, Deus está pedindo para você esticar a sua mão, estender a sua mão e pegar de volta aquilo que de alguma forma escapou das tuas mãos. Amém? Interessante aqui neste texto que nós lemos aqui. Jesus dirigiu-se também à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão deficiente, uma mão atrofiada, um homem que não conseguia de uma forma natural usar a tua mão, estender a sua mão. Seja era para louvor a Deus, seja era para trabalhar, seja era para saudar alguém, para fazer o bem. Procurando um motivo para acusar Jesus. Os mestres da lei, os religiosos que ali estavam, perguntaram a Jesus: é permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: qual de vocês,
se tiver uma ovelha e ela cair num buraco, num sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Há um outro texto que, quando Jesus pergunta se era lícito fazer o bem ou o mal, eles não responderam nada. Então Jesus respondeu desta forma. E então ele disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Aleluia. Interessante que Davi, lá no Salmo 88, no versículo 9, diz assim: minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, e a ti ergo, a ti estendo as minhas mãos. Em louvor, em gratidão a Deus, declarando o seu amor a Deus, mas também declarando a sua dependência de Deus. Deus está entre nós. Você que está na sua casa, você que está em algum lugar, nos ouvindo, diga graças a Deus, Deus está entre nós. Então, estenda a mão nesta manhã e segure as bênçãos de Deus. Estenda a mão e receba a sua cura. Estenda a mão e receba a vida. Estenda a mão e receba forças. Estenda a mão e receba suprimento de todas as suas necessidades. Estenda a mão e receba a capacidade de construir algo relevante, permanente na sua vida. Estenda a mão e receba a paz que você tanto precisa neste momento, nesse tempo de turbulência. Estenda a mão nesta manhã e extraia as promessas de Deus, a palavra de Deus para a sua vida. Estenda a mão e receba poder para viver em novidade de vida, para viver uma outra qualidade de vida. Estenda a mão para receber a verdadeira alegria de viver. Aleluia. E eu digo mais: estenda a mão e receba a autoridade sobre todo o poder do inimigo, para pisar serpentes peçonhentas e escorpião, e tenha a certeza, tenha a garantia, tenha a apólice de seguro que Jesus prometeu, e nada vos causará dano. Aleluia, aleluia, aleluia. Esdras, que escreveu o Salmo 119, que era um homem apaixonado pela oração, que era um homem que estendia a mão para a palavra de Deus, demonstra a sua paixão, a sua ternura pelos preceitos de Deus, pelos decretos de Deus, pelas ordenanças de Deus. Lá no capítulo 9 do livro de Esdras, versículos 5 e 6. Olha o que Esdras fez aqui. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento. Ele não estava bem. Quem sabe você está nesta manhã abatido,
sem esperança, sem ânimo, sem força, sem alegria, sem fé. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. É isso que você tem que fazer nesta manhã. Estender a sua mão, ou as suas mãos, para o Senhor, para o seu Deus. E orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças, e a nossa culpa sobe até aos céus. Mas é por isso, queridos, que o profeta Isaías, logo no início do seu ministério, percebendo a condição espiritual do povo, o distanciamento do povo, o abatimento do povo, ele faz um convite à nação de Israel, dizendo: venham, vamos nos ajuntar, arrazoemos, diz o Senhor. Vamos nos juntar, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, como a púrpura, eles se tornarão brancos, como a branca neve. Ainda que sejam vermelhos, como o estofo e o carmesim, eles se tornarão brancos, como a branca lã. Foi exatamente isso o que Esdras sentiu naquele momento. Ele saiu do seu abatimento, estendeu as mãos ao Senhor, rogando a sua graça e a sua misericórdia. E tanto Esdras, como todo o povo de Israel, receberam graça, misericórdia e perdão. Que nesta manhã, de final de junho, você possa estender a mão e receber do nosso Deus infinitamente mais, sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque o seu poder, que opera e atua em nós, está aqui e está agora com você, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe esta palavra. Estenda a tua mão e pegue e agarre o que você tem por direito. Amém. Amém. Vamos orar. Se nós pudéssemos cantar aqui, eu sugeriria, melhor dizendo, nós cantávamos aquela música que nós costumamos cantar aqui: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. De todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você estendesse a mão agora. Onde você está aí, na tua casa, no seu apartamento, na sua chácara, enfim. Talvez até mesmo num outro ambiente.
Estenda a tua mão, Senhor Deus e Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Nós lançamos esta semente debaixo da direção do teu Espírito Santo. E temos a certeza, Senhor, que esta palavra não voltará para o Senhor vazia, sem propósito, sem objetivo, mas atingirá o propósito para o qual ela foi estabelecida e designada. E agora, Senhor, que cada um que nos acompanha neste momento possa, pela fé, receber o que o Senhor prometeu, porque o Senhor é o Deus fiel. O fato de este homem na sinagoga, Senhor, estender a mão, demonstra a harmonia entre a fé e o poder de Deus. Então, Pai, que esta harmonia esteja na vida de cada um agora. Que haja fé no poder de Deus. Como disse o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, o reino de Deus não consiste em palavras, mas no poder de Deus. Que cada um receba, Pai, este poder agora. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, 19 horas, palavra de Deus para você. E quarta-feira, você já sabe, nosso encontro de restauração. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana, um final de mês, uma semana abençoada, e o início do mês de julho, cheio da presença de Deus, das promessas de Deus e da misericórdia do nosso Deus. Amém, queridos? No próximo domingo estaremos juntos, dia 5 aqui, com a ceia do Senhor. Fique em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.